Há alguns dias, o governo federal publicou uma matéria que dizia que, pela primeira vez desde 2020, o avião tinha ultrapassado os ônibus como principal meio de transporte em viagem pelo Brasil. Como é normal nesses casos, eu fiquei curioso e eu fui dar uma olhada nos dados. A história que eles contam é um pouco diferente. A matéria ela é baseada na PNAD contínua anual, que é mais completa que a trimestral. Ela inclui alguns módulos, como por exemplo o de turismo, que contém justamente esse item aqui, que é viagens realizadas pelos moradores dos domicílios no período de referência nos últimos 3 meses. Notem que o número de viagens aí, ele se refere a 3 meses, não ao ano inteiro. A primeira coisa que eu estranhei foi terem considerado o período só a partir de 2020. Por quê? A gente teve a pandemia. E todos sabem que a pandemia foi um evento extremamente disruptivo que afetou praticamente todos os indicadores. E por causa disso, para entender uma série histórica, o ideal é a gente começar ela antes da pandemia, para a gente ter um referencial correto. A segunda coisa que me chamou a atenção foi eles falarem em ônibus genericamente. Só que olhando os dados, existem duas categorias de ônibus aí, ônibus de linha e ônibus fretados. E o que foi considerado foi ônibus de linha. Então, na pesquisa, teve mais viagens em aviões do que em ônibus de linha. Mas se a gente considerasse ônibus indistintamente, teria que somar ônibus de linha e os fretados, que daria mais que o avião nessa pesquisa aí. Com isso, a mensagem fica algo confusa já em relação aos dados originais. Agora, o que realmente me surpreendeu foi que, olhando os dados, o número de viagens de avião já foi maior em 2023. Eu não sei se o governo federal não percebeu isso antes, não noticiou na época e daí decidiu noticiar só agora, como sendo em 2024. A PNAD já tinha captado isso no ano anterior. Aproveitando, decidi checar quais dados a ANAC e a NTT disponibilizam sobre transporte aéreo e rodoviário de passageiros. E vejam só, para viagens interestaduais de longa distância, os passageiros de avião superam os de ônibus já há muito tempo, desde 2010, que por sinal foi no final do segundo mandato de Lula. Reparem que em 2023, que é o último ano em que a ANAC disponibiliza esse comparativo, o número que eles mediram de passageiros de avião foi de mais de 80 milhões e na PNAD contínua tinha menos de 3 milhões. Né? 3 milhões no trimestre seriam 12 milhões no ano. Então, uma diferença muito grande. Isso quer dizer que os dados da PNAD contínua são falsos? Não. Eu só acho que o meio de coleta de dados, que é um questionário que recorre à memória do entrevistado, é bem menos preciso do que o que a ANAC e a NTT fazem, que é uma contagem de passagens emitidas. Se a gente quiser entender o fenômeno da melhor forma, é sempre melhor recorrer à fonte mais precisa de todas. Nesse caso aqui, a ANAC e a NTT. E, afinal, essa postagem do governo pode ser classificada como desinformação? Sim e não, depende. O problema que nós temos em português é que o termo desinformação ele é muito amplo, ele é muito vago. Em inglês, a gente já tem uma possibilidade de delimitar melhor. O que eles chamam de disinformation é quando você divulga uma informação propositalmente falsa. E o misinformation está mais para uma interpretação equivocada. E me parece que esse exemplo aí se encaixa melhor nesse segundo caso. E muitos podem dizer, Franquito, você não é preciosista? Sim, eu sou. E já aproveito para deixar o meu mantra. Mais rigor, por favor.